A gente tem 3 vídeos pra ver. Um é do canal UOL, que fala sobre Italian Brain, todos são recentes, né? Um fala Italian Brain Rot, o que é o meme dos personagens sem sentido. Que a gente vai ver o que é. E aí depois a gente vai pras de TV que saíram, beleza? Via Chica É isso. Opa! Pronúncia lusófono extraterrestre rebento de uma meretriz. Eu concordo. Concordo, totalmente. Vamos lá. Que horror! Não. Pobre Papa Francisco. Meu Deus, tem um zumbi. Olha, tem um Ronaldinho Gaúcho. Nossa, que agonia. Chega, meu cérebro derreteu já. O que tá acontecendo? Italian Brain Root. Brain rot. Brain rot. Que é como o pessoal tá chamando esses seres que são criados por IA e que misturam animais e humanos com objetos e que sugam toda a atenção das pessoas nas redes. Vamos nessa, né? La vacca Saturno Saturni. Brr patapi lirili larilá. Mas a palavra brain rot não significa especificamente esses seres de sotaque italiano de IA. Na verdade, esse termo significa algo como apodrecimento cerebral, por ficar rolando por horas os feeds das redes. Em 2024, o termo brain rot foi escolhido pelo dicionário Oxford como a palavra do ano. Lembra muito tempo atrás, quando a gente via aqueles vídeos de edit do Bolsonaro, mito? Lembra? Vocês lembram disso? Quando a gente via aqueles... E a gente já falou sobre isso naquela época, que era muito aqueles canais de edição dórragas, né? E aí tinha muitos vídeos que era tipo... Bolsonaro, mito, e era mitadas do Bolsonaro, e aí ele falava lá, não sei o que, aí turn down forward. Então, e esse tipo de vídeo fez com que muitos jovens da época crescessem e virassem adultos com um posicionamento de esquerda e comprando todo o pacote, de direita no caso, e comprando todo o pacote, né, de direita, né? E a gente sabe que isso influenciou, e isso influencia ainda hoje. Esses memezinhos e etc. de direita, né? Que são enviesados, que eles se vestem com essa roupagem de é só uma piada. Mas é exatamente por isso que é perigoso, porque uma piada se infiltra muito mais fácil numa sociedade, principalmente aqueles que estão ali pelos 15, 16 anos, que ainda não têm um pensamento político formado. Isso a gente sabe que é fato, não é a teoria maluca, entendeu? Por isso que muita gente na época, até gente que até tá aqui no chat mesmo, pode ter consumido e tido uma visão muito mais legal do Bolsonaro naquela época. Porque ele era Ed, e o cara que falava as coisas, mas isso, por mais que você pense que é só uma piada, é muito bem articulado, né? Então, assim, tem muita gente no chat que já até me falou mesmo que não achava zica as mitadas do Bolsonaro. E aí essa pessoa, esse moleque que consumia esse tipo de conteúdo quando tinha 15, 16, chegou nos 18 e votou no Bolsonaro. E, tipo, sabe, teve todo o alinhamento, tanto das redes sociais, dentro daquela bolha, né? Pra consumir esse tipo de conteúdo, ia pra canal da MBL, ia pra, tipo... Mamãe Falei, essas coisas todas, foi pra esse caminho, né? É meio que você cai nesse funil de piadinha, entendeu? Que vai pra esse caminho, né? Não tem muito o que fazer. Então, assim, é uma fórmula pensada, exatamente. O que a gente vê, infelizmente, acontecendo até hoje, né? E as pessoas não aprendem, e as pessoas defendem esse tipo de coisa achando que é só uma piada, ou um bagulho engraçadinho, etc, né? Então, o que acontece? Eu sinto que hoje o brain rot, não brain rot, porque eu acho que muitas coisas são brain rot que não se chamam brain rot, mas o Italian brain rot, que é esses memes de essa coisa bem maluca, né, que não faz o menor sentido e tal, é a mesma coisa. Você entra, começa a consumir e acha engraçado, até estranheza e a crítica, né, pelo exagero e pelas essas coisas geradas de IA, e você começa a consumir e ela é uma porta de entrada para
outras coisas, entendeu? Porque você acostuma, você dá risada com isso, de repente você tá consumindo outras coisas, não, é na ironia, de repente você tá consumindo conteúdo IA, conteúdo sintético, dessa forma, entendeu? Como se fosse natural, do mesmo jeito que foi aqueles memezinhos de tipo do Bolsonaro, mito, etc, tá ligado? É perigoso, é um caminho perigoso, sabe? Do mesmo jeito que você vai indo pra esse caminho, sabe? Fizeram um salamino pinguim. E aí você vê isso e você vai indo, entendeu? Vai indo. Sentiu sua mente derreter um pouquinho? E aqui a gente chega no Italian Brain Rot, que começou em 2025. Você parou pra assistir? Anomali mga E é exatamente isso que a gente acabou de ver. Vídeos de personagens nonsense, criados por inteligência artificial, que tem narração e voz também criadas por IA, simulando um sotaque italiano. Abonano, schimpazzino. Mas o que eles estão falando é quase sempre sem nexo e às vezes até com palavras que não existem. Lo scimpanzini è stato rilasciato. O Brain Rot é um fenômeno nos Estados Unidos, na Europa e até na Indonésia. E os brasileiros, que são reis da internet, também já criaram os seus próprios personagens Italian Brain Rots, como a Chicleteira Bicicleteira e o Brasilini Birimbini. Asilini birimbini. E bom, até os clubes de futebol entraram nessa trend. Urubini flamenghini. Mas é engraçado porque eu já falei sobre isso até, que eu acho que o Brain Rot, tipo, excluindo até esses memes gerados por IA, eu acredito que a tendência dos memes mesmo era ir pra esse caminho. Memes, né? Por mais que você não ache engraçado, eu consigo entender de onde vem isso, sabe? A gente já viu isso acontecendo aos poucos, sabe? Esses memes são consequências da nossa realidade. O termo Brain Rot é muito atual, mas esse tipo de meme já existe há muito tempo, sabe? Eu lembro quando começaram aqueles vídeos que era super exagerado e não tinha um termo ainda, né? Que aí você pega tipo isso aqui, ó. Ó, só. Oh my God, it's when I met you in the summer. To my heartbeat sound. Tipo, esse tipo de meme aí, e a gente dá risada disso, é meio shitpost, né? É shitpost, mas não é bem shitpost. É que shitpost engloba tanta coisa que não acaba indo pra shitpost e Brain Rot ser meio que a mesma coisa. É que shitpost virou o nome pra meme, no fim das contas, né? Qual que é a diferença de um shitpost pra meme? Virou meio que qualquer coisa hoje em dia, né? Então, qual que é o esquema? Querendo ou não, acho que esses memes são... A gente acha engraçado porque é uma crítica à nossa realidade, né? Que a gente vive hoje em dia. Que é o super estímulo, a um monte de coisa, a setas que chamam a atenção o tempo inteiro. E é por isso que a gente inconscientemente acha engraçado. Porque é um exagero da própria realidade que é hoje em dia. Que é tudo tem que chamar muita atenção, tem que ter muito estímulo. E é por isso que, mesmo sem pensar, a gente acha engraçado. E pra mim, o humor do Italian Brain Rot é ser isso, é ser o nada pelo nada. E eu falei sobre isso com o Phelps, né? No Phelps M1 Conteúdos. Que é o nada pelo nada, sabe? Só que ao mesmo tempo, isso te amacia a mente pra cada vez mais ir entrando em conteúdos sintéticos e coisas que são vazias, sabe? Pra onde isso vai? Não sei, é só um pensamento que eu tive. Vamos seguindo a matéria. E aí, como é que a gente faz pra saber onde tudo isso começou? Internet, né, gente? É difícil encontrar a origem do que foi postado. Mas o primeiro personagem... Tipo, consumindo ironicamente ou não, ainda é uma bomba de estímulo, né? E etc. É foda. Tem notícia? Foi esse aqui. Trallallero, trallallà. Evolução do Baby Shark. Mas o vídeo... E é muito doido, né? Que até esse estilo, né? Agora virou meio meme comum. Esses vídeos que é tipo... É de novo esse mesmo tipo de meme, que é tipo, a explosão, aí o vídeo fica em câmera lenta, aí aparece um efeito na tela sem motivo, sabe? É porque é engraçado brincar com esse exagero da realidade, né? É um exagero da realidade, porque na realidade, quando você vai ver alguma coisa, já é assim, né? É o edit desnecessário. A explosão com slow motion e não sei o quê. É o edit Dorgas de novo e de novo, né? É sempre a extrapolação da realidade. Só que, tipo, isso não te impede
de estar consumindo isso de maneira massiva, toda hora, todo dia, todo tempo, tá ligado? Tipo assim, sabe, esse que é o problema do fim das contas, né? Não, foi apagado e a conta do criador deletada da rede. Ih, caralho. Pronto, começou o mistério. E hoje o Italian Brain Rot é praticamente um universo. Estão desenhando à mão, fazendo bonecos de pelúcia, brinquedos, estampas e até tatuagem. Eu realmente espero que tenha imagem disso pra gente colocar aqui. Trallallero, trallallà. As gerações Alpha e Z acham engraçado exatamente o fato de nada nessa história fazer sentido. Ou quase funcionando Exato. no fim como se fosse uma piada interna de toda a lixeira da internet. Humor absurdo pra tempos absurdos. Oh, meritrulla cinatrulla. Oh. Banana, chimbanana. Vocês estão exagerando na análise. É só engraçadinho a narração e criaturas bizarras. Confia. Confia que a vida é simples assim. Oh. Tá, agora vamos para, né, a matéria do Jornal Cultura. Você sabe o que é brain rot? Nesta segunda, o termo foi escolhido como a palavra do ano pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, após uma pesquisa com 37 mil pessoas. A tradução literal é cérebro podre. Uma enxurrada de vídeos vazios em informações. Filmes sobre roupas, beleza, estética. Tudo isso na rolagem infinita e excessiva de feeds. As redes sociais invadiram o cérebro dos usuários e estão modificando sua estrutura e funcionamento para pior e cada vez mais rápido. Esse dano mental causado pela sobrecarga digital fez o dicionário Oxford eleger a palavra do ano de 2024 como brain rot, em bom português, cérebro podre ou a deterioração mental ou intelectual de uma pessoa pelo consumo excessivo de conteúdo trivial online. E é muito louco, né? Porque tipo, como eu falei, tipo, é o excesso. E aí que tá, gente. Eu acho engraçado. Eu não tô fora disso. Porque no contexto da sociedade que a gente vive hoje, é engraçado. É engraçado, você vê o galo, aí fica em câmera lenta o vídeo, aí tem uma explosão, foda-se. É engraçado. Tipo assim, eu não tô falando que não é, tá ligado? Tipo assim, porque é engraçado justamente zoar esse super estímulo de coisas. Eu acho que o humor é disso. Só que é preocupante ao mesmo tempo, tá ligado? É preocupante pra onde que tudo tá indo. Porque ao mesmo tempo que a gente tá zoando isso, dentro do lugar onde existe esse super estímulo. Então você vê isso, aí você vê um TikTok sobre um cara falando sobre como é construir uma parede, aí o próximo é um vídeo de maquiagem, aí o próximo é um edit de um bebê como se fosse um carro, tá ligado? É só isso. E aí você fica, mano, é tanto que é fácil você gastar 2 horas e meia no Instagram, numa tirada de celular de bolso, pô. Tu tira o celular do teu bolso, vai 2 horas, porque tu passou 2 horas da tua vida aqui, ó. Pá, e só ali e teu cérebro fritando de estímulo, de humor, entendeu? O celular, ele virou a chupeta de adulto, pô. Tá ligado? É chupeta de adulto. Porque você não consegue ficar, tipo, num canto sem... Pô, tu pega um elevador que demora 1 minuto, porra, cadê no celular, pô? Tá ligado? É isso, é complicado. E é esse que é a preocupação de fato, sabe? Porque por mais que você fale assim, putz, tem parada de Italian Brain Rot que é... Putz, que tem uns crimes. Mas aí também não tem como botar nesse buraco, porque qualquer coisa os caras fazem crime. Até, tipo, shitpost normal, tá ligado? Eu acho que a preocupação maior é o que é o super estímulo que as redes sociais têm trazido pra sociedade vão afetar a curto e longo prazo. Porque, mano, hoje mesmo eu vi o vídeo, caralho. Eu tava no elevador, fui pegar aqui no negócio no prédio aqui. E, mano, tinha uma criancinha com o celular aqui, ó. Pá, tá ligado? E como que vai ser? A criancinha, tipo, mano, tinha 5 anos no máximo, sabe? Como que é? O que isso vai levar, tá ligado? E isso é foda. E é isso, eu já até falei, né, sobre isso. Tipo, eu acho que, tipo, ver conteúdo... Mano,
ver conteúdos e como a live é uma exceção disso. Que a live você não consegue botar em 2x, porque a ideologia agora de consumir conteúdo é consumir muito em pouco tempo. Você não assiste mais um conteúdo pra passar o tempo. Você assiste um conteúdo pra engolir, pra ter informação o tempo inteiro, entendeu? É tanto que muitas das séries do Netflix são pensadas nisso. Eu até vi acho que foi o PH Santos falando sobre isso. Que, sei lá, você vai assistir uma série do Netflix atual agora, mano, fica nisso. Tem gente... aqui, ó, a Lilotte falou aqui, minha namorada não consegue assistir live porque fica com vontade de pular algumas partes. Tá vendo? Que a pessoa não consegue mais. E antes, não, você tem que consumir o conteúdo pra passar o tempo, e não pra se entreter, e não pra ter mais estímulo, e ter mais coisa. A pessoa, mano, tem gente que não consegue, tipo, assistir um filme sem segurar o celular, pô. Você não consegue ver uma série sem ficar com o celular na mão, vendo coisa ao mesmo tempo. Tem que estar com o celular. A televisão, ela virou a segunda tela. A tela principal é o celular. Então, assim, é complicado, né? Do jeito que está sendo consumido o entretenimento. Porque é muito maluco. É tanto que o que eu falei, que o PH Santos estava falando no vídeo dele, é que muitas séries do Netflix agora estão sendo feitas pensadas em serem consumidas no segundo plano. Ele me falou que, se eu não me engano, La Casa de Papel, ela é isso. Os caras repetem a mesma coisa e tem uns diálogos idiotas, assim, na série. Porque ela é feita pra ser assistida em segundo plano. Pra pessoa que tá aqui no celular, ficar só ouvindo a série. Então, tipo assim... tem diálogos na série, tipo assim... Vamos lá roubar o banco. Aí depois de 5 minutos tem alguém e fala... a gente está indo lá roubar o banco e fazer tal coisa. Aí outro personagem... Pera, nós vamos roubar o banco e fazer tal coisa? Sim, vamos roubar o banco e fazer tal coisa, tá ligado? Porque a série é feita, pensada que a pessoa vai conseguir comentar nas redes sociais sobre o assunto da série e tá ligado? Tuitar sobre e tal, entendeu? Ela é feita pensando que ela vai ser assistida no segundo plano, sabe? Então é meio... ela tá indo pra esse caminho. E, cara, isso é uma consequência desse super estímulo. A gente não consegue mais prestar atenção em nada se não tiver muito estímulo o tempo inteiro, sabe? E isso que é preocupante. Só que a gente não sabe os efeitos disso numa criança, por exemplo, sabe? A gente não sabe como é que vai ser a criança que se desenvolve nesse contexto. A gente não sabe nem os efeitos de uma criança que cresceu com a tela touch, entendeu? É complicado. Então, assim... medo, né? Nós temos uma desestrutura, a parte anatômica do cérebro, como deterioração, e temos também o declínio cognitivo ou o déficit cognitivo. Declínio cognitivo é quando você vai perdendo propriedades cognitivas, memória, atenção. Cara, eu digo isso por experiência própria, tá? Esse meu 1 ano que eu passei em Subatom aqui, vocês viram o meu declínio. Vocês viram, eu não conseguia terminar uma frase, eu não conseguia prestar atenção em nada. Eu não conseguia ver um vídeo, eu não conseguia falar, sabe? Vocês viram que eu fiquei lentinho pelo tanto de estímulo que eu tava tendo o tempo inteiro. Entendeu? Se tivesse no meio da Subatom, eu não conseguiria nem articular todo o argumento que eu tive aqui pra comentar sobre o vídeo. Vocês conseguem imaginar eu falando tudo isso no meio da Subatom? Não. Impossível, cara. Função executiva, linguagem, ao longo do seu desenvolvimento. E déficit cognitivo eu deixo de estimular o meu cérebro e ele não apreende conteúdo bom. De 2023 a 2024, o uso da expressão brain rot aumentou 230%, refletindo a velocidade das mudanças linguísticas impulsionadas pelos jovens na era digital.
O termo não é novo. Ele surgiu pela primeira vez em 1854 no livro clássico de Henri Thoreau, chamado Walden, ou A Vida nos Bosques. Na obra, o autor critica a tendência da sociedade em desvalorizar ideias complexas em favor das mais simples. Nesse trecho, ele escreveu: enquanto a Inglaterra se esforça para curar a praga da batata, não haverá nenhum esforço para curar a praga do cérebro, que permanece muito mais ampla e fortemente. Caralho, bizarro. Essa predisposição humana é reforçada com a internet, que permite maior facilidade na obtenção de informações simplificadas. Limitar o tempo de tela ainda é a melhor solução para reduzir essa desestruturação cerebral. Para os jovens, e até proponho para os adultos que são mais conscientes, limitarem o uso da internet por outros aplicativos. Existem aplicativos que limitam o seu tempo de uso e o seu tempo de... Mas o pior é que isso aí cai na minoria, sabe? Isso aí não funciona em nada. Isso não funciona mesmo, sabe? Cara, uma coisa que eu reparei, assim, sabe? Tipo, depois que acabou a Subatom, que pra mim a Subatom foi um intensivão de bombardeio de estímulos na mente, sabe? É que, eu juro pra vocês, em algum momento da Subatom, eu fiquei um pouco viciado em estímulo, sabe? Meu pai se Não tinha como fazer isso. Uma Eita. dica para as próximas eleições, chat. Se estiver na dúvida se um vídeo é real ou não, só assuma que é IA. É verdade, acho que é uma boa. Tipo assim, eu saía da live, né? Eu saía da live, quando eu saía, tipo, eu ia dormir, eu ia pra cama, e era muito ruim ficar sem nada. Então eu ligava a TV, ficava mexendo no celular, ficava vendo vídeo, e às vezes eu não conseguia parar, tá ligado? Eu ficava vendo, porque eu já tava tão na inércia de ter o estímulo o tempo inteiro, que quando eu não tinha, eu sentia falta, sabe? E é isso que acontece com a maioria das pessoas, sabe? Então, assim, cara, é muito doido como isso afeta a sua mente. E você não... É bizarro, sabe? O complicado é que tudo que a gente vê hoje de rede social e por que as redes sociais funcionam pra ser essa máquina viciante, essa máquina de gerar dopamina, é porque a mecânica, né, a forma de ganho das redes sociais é exatamente isso, né? Quanto mais tempo você fica, mais anúncio você vê, mais tempo que você fica lá, mais você tá girando. É feito pra ser isso, né? Então, novamente, a gente entra naquela velha questão. É foda, né? Exposição à tela desnecessária. Então, assim, eu só vou ver o Instagram, por exemplo, 2 horas. Até parece, né? 2 horas de Instagram é loucura já pra mim, tá? 2 horas de Instagram é loucura pra mim, tá? Pô, 2 horas de Instagram no dia! Puta que pariu, mano. Que Instagram é esse? Ele fecha. Tem gente que se limita a viver pela internet. E esse é o rolê, mano. E eu percebi isso recentemente, sabe? Esses dias eu tava tava fazendo minhas coisas e tal. E aí eu tomei a decisão de abrir o Twitter, né? Eu abri o Twitter, eu nem falei isso pra Fran. Eu abri o Twitter e eu fiquei puto, já. Porque o Twitter é um lugar de gente maluca, né? Então, é péssima decisão, péssima decisão. Abri o Twitter e fiquei maluco. Eu fiquei estressado, de fato, porque eu vi gente, né, sendo xenofóbica, gente sendo racista, misógina. O padrão Twitter, né? Eu abri, fiquei estressado, puto. E eu fiquei, caralho, velho, que doideira, né? Eu tava aqui de boa, vivendo minha vida. Aí Só que é muito doido como esse sentimento de revolta e ódio te dá um certo prazer, não é? É uma sensação meio bizarra isso. E aí você volta, e aí você fica nessa, o tal do doom scrolling, né? Aí você vê mais, e aí você fica preso nessa porra, entendeu?
Fiquei assim ontem. Olha lá, pra você ver. Né? E aí você volta, aí você abre de novo. É bizarro o jeito que isso é construído, sabendo das mecânicas como o nosso cérebro funciona, né? Mas aí... E aí você fica... É isso. Sai do Twitter pra ir no TikTok, do TikTok você vai pro Twitter, aí você amacia tudo, e é isso, né? Você sai do Twitter, vai pro Instagram, aí sai do Instagram, vai pro TikTok, aí você... Gente, assim, vou falar pra vocês, eu só tenho... Eu parei essa semana e eu só tenho consumido coisas que eu gosto, sabe? Eu parei pra, tipo, assistir uns filmes. E é muito doido, eu assisti um filme essa semana com a Fra. A gente assistiu um filme dos anos 2003, o filme. E é muito doido ver como o filme era muito arrastado, sabe? Não de um jeito ruim, porque eu gosto de filme que é mais lentinho, assim e tal. Mas é muito doido comparar com os filmes hoje em dia, assim, né? Que você vê, tipo, um filme da época. Ele é muito lento o ritmo do filme, sabe? E mostrava, assim, a galera na rua, né? E nada do filme envolvia rede social. Nada do filme... Não tinha gente... Não tinha essa... É muito doido, né? Quando você para ver como tudo mudou tanto em pouco tempo. É meio assustador até. Só queria trazer essa reflexão também. Enfim. Eu acho que o público de live e o público, talvez, do YouTube, que vê esses vídeos que eu posto aqui no 612, porque isso aqui vai pro YouTube, né? Eu acho que é até um público um pouco fora da curva, por mais que a gente caia nessas armadilhas digitais às vezes, é um público meio fora da curva, eu diria. Porque a maioria dos vídeos não tem corte, live não tem como esquipar, né? Então, quem vê live é um pouquinho fora da curva, sabe? Porque não tem essa chuva de coisas o tempo inteiro, sabe? É doido. É uma bolha muito diferente e até um tanto específica, sabe? Eu uso mais Instagram por causa do meu trabalho, né? Eu trabalho fazendo coisa na internet, então eu tenho que estar meio ativo nas redes sociais. Mas mesmo assim, vocês sabem que eu sou péssimo nisso. E assim, juro, consumir só as coisas que eu gosto tem me feito muito bem ultimamente. Tipo, eu não tô mais entrando no Twitter, eu entro na Twitch pra assistir uma live, eu vou no YouTube pra ver os vídeos dos canais que eu gosto, e tá sendo legal, sabe? Tá sendo uma outra experiência de usar a internet. Eu recomendo, é bom. Bom, vamos pro próximo vídeo, que é da Record Brasília. Sexta-feira, saúde preventiva. Você já ouviu o seu filho dizer tralalá, lero, lero, tralalá? Me dá um pouco de medos quando eu vejo uma criança falando isso, sabe? Porque aí que tá, a gente tem o filtro de tudo que eu falei, né? A gente tem o contexto de como o humor chegou nesse ponto. Pra criança que tá consumindo isso se achando engraçado, ela não sabe. Ela não sabe, né? Ela já tá crescendo nessa super estimulação sensorial. Ela tá consumindo não ironicamente. E assim, consumir ironicamente e não ironicamente dá na mesma coisa, né? Obrigado, Lix, pelo Primezinho. 28 meses, obrigado. Febre do brain rot, que chama? Italiano. Eu não sei nem pronunciar. O que é isso? São vídeos caóticos com criaturas geradas por inteligência artificial que virou uma mania entre as crianças e os adolescentes. Eu nem entendo, mas eu preciso entender, porque eu tenho criança e ela acessa a internet. O que tem por trás do tom engraçado desse tipo de conteúdo? Que está reforçando o quê? Consumo exagerado de estímulos vazios que podem afetar o foco do seu filho, pensamento crítico, saúde mental dos mais jovens, muita observação e muito cuidado com o que seu filho está acessando na internet. Esse é o tema do nosso Saúde Preventiva de hoje e vamos entender o que isso quer dizer, porque eu também não sei não e vou aprender agora. Nos últimos anos, a expressão brain rot, em tradução livre apodrecimento cerebral, ganhou força nas redes sociais, principalmente entre adolescentes e jovens adultos. Assisti um filme recente e fiquei extremamente incomodado com a rapidez que tudo aconteceu e a falta de detalhe. Eu sinto que o ritmo das coisas só acelerou, né? E é bom você dar uma desacelerada mesmo. Né? Mas deixa eu só botar meu celular pra carregar aqui rapidão, mano. O moleque com 3 dias de idade falando tralaleiro, tralalá, pô. Esse é o bad ending que a gente chegou.
Olha, menina caputina. Originalmente um meme, o termo tem sido utilizado para descrever o esgotamento mental e também o cansaço causados pelo uso excessivo de telas e outros tipos de conteúdos digitais, como por exemplo memes, vídeos curtos e por aí vai. Mas por trás de algo que começou como uma brincadeira, existe um debate muito sério. Até que ponto esse tipo de conteúdo pode realmente ser prejudicial à saúde do nosso cérebro? Aí que tá, eu acho que o tralaleiro tralalá é só o topo do iceberg para um problema muito maior e estrutural da sociedade que já vem vindo por pelo menos 10 anos aí, tá ligado? Embora ainda não reconhecido como um diagnóstico oficial, o que ele representa é real. Brain rot foi um termo bem estabelecido, né, definido no ano passado, que significa apodrecimento cerebral, né? Mano, agora que você falou, percebi que as séries em si aceleraram. Antigamente as séries tinham 25 episódios por temporada e uma temporada todo ano. Você assistia em um ritmo mais lento, com mais episódios, fillers. Hoje em dia tem no máximo 10 EP por temporada e por temporada a cada 3 anos. Mano, é exatamente isso. Tipo, inclusive a própria Netflix incentiva as pessoas a assistirem conteúdo acelerado e a cultura da maratona é isso, porque tem que ser rápido, tem que ser muito, entendeu? Gente, eu fui assistir esses tempos. É muito doido isso, né? Porque parece que a gente tá falando de um bagulho alienígena. São poucas séries, não é que toda série vai ser assim, mas é muito difícil achar uma série que seja assim. Difícil, né? Mas assim, eu fui assistir um episódio de Doutor House, porque eu comprei um box em DVD. Eu tô com a pilha de juntar mídia física. E aí eu fui assistir um episódio de Doutor House em DVD, né? E, cara, é muito doido como o episódio é lento. E tem cenas, sabe? Que você tem que prestar atenção pra você entender o contexto. E olha que Dr. House nem é a série mais, né, cult, etc. Mas, porra, tu vai assistir um Breaking Bad, mano. É lento, é arrastado. Tem cenas que são, tipo, 2 minutos de mostrando o ambiente, tá ligado? Né? É impensável ver isso num conteúdo que seja tão popular hoje em dia, sabe? Tô doido pra assistir Ruptura, não assisti ainda. É muito doido, né? Porque tem... Hoje em dia é tudo muito na tua cara, é tudo... né? É doideira, mano. É doideira. Então, depois que as pessoas têm... O título da matéria sendo Bailarina Caputina é muito forte, tá? Feito uso de muita técnica... Mas, gente, lembra quando a gente começou a falar de IA... Tanto eu quanto o Phelps, sei lá, 5, 6 anos atrás, quando a gente começou a falar da inteligência artificial, lembra assim, tempos atrás, aí corta pra uma matéria do DF no ar, memes criados por inteligência artificial dominam as redes sociais e acendem alertas sobre saúde mental. Imagina esse time skip aí, de quando a gente começou a falar e era um bagulho só entre a gente que a gente falava, nossa, isso aqui ainda vai dar um negócio. E aí a gente tá aqui. Memes criados por inteligência artificial dominam as redes sociais e acendem alertas sobre saúde mental. Bizarro. As pessoas têm feito uso de muita tela, uso de celular, uso do computador. Às vezes elas têm uma sensação de cansaço mental. Mas dá mesmo. Você fica desgastado, passa o sono. Quantas vezes você não deitou na sua cama... Aí você puxou o celular, ficou scrollando. Aí você fala, não, vou dormir meia-noite. Aí quando você vai ver, já é 00:20. Você fala, não, só mais um pouquinho. E aí você vai, aí você perde o sono, aí você pega o celular de novo, aí dá 1:40. E você... Gente, é isso. Ou então você dorme scrollando. Entendeu? E nesse quesito, o Twitter é muito inteligente, porque ele scrolla sozinho, tá? Então a única... coisa inteligente que fizeram, né, na programação do Twitter aí é que eu já dormi scrollando. Amigo. Sensação de dificuldade de raciocínio.
dificuldade para recordar das coisas, de gravar informações novas. E aí veio esse termo de apodrecimento cerebral, né? Que seria esse brain rot. Esse excesso de estímulos digitais pode, inclusive, causar mudanças significativas na forma como o cérebro processa informações. Enquanto a gente tá... Mano, tu acha que a galera tem paciência pra jogar um jogo mais complexo hoje em dia? Não tem como, pô. Nesse movimento de rolar tela, nesse movimento rápido, a gente não tá trabalhando essas funções. Eu já fiquei com ódio quando me peguei nessa armadilha. E o sono não vinha de jeito nenhum. E a vontade de continuar no celular só aumentava. Ao mesmo tempo que eu sentia minha cabeça queimar de dor. Mas isso rola mesmo, mano. O rolê é largar o celular, gente. De verdade. É não... ficar um pouquinho... Não. Pra mim, mano, eu parei. Eu não estou mais entrando no Instagram pra ver Reels nem nada. Eu não tô mais entrando no Twitter. Não levo o celular pra cama. Vai pra cama? Deixa. Quer ver a live? Deixa a live na TV, se der. Sei lá, deixa lá longe. Vai ver. Quer ver um negócio pra dormir? Eu acho legal. Eu sempre fiz isso. Mano, bota o negócio na TV e fica lá, sem o celular, tá ligado? É isso. Que são funções muito importantes. Porque quando você desacostuma, tá ligado? Quando você desacostuma, é muito doido, cara. Juro pra você, olha que doideira isso. Eu falei isso pra Frá até. Que é... Depois que acabou a Subatom, o tempo passou a durar muito mais. Sério. O tempo passou muito mais devagar. Porque eu tava vivendo todo dia a mesma coisa. E tanto estímulo, tanta coisa. Mano, pra mim passava um mês assim, ó. Pra mim, essas 2 semanas que eu fiquei sem fazer live, passou assim tão devagar. Eu vivi tão mais. Parece que eu vivi 1 ano em 2 semanas. Eu juro, gente. Porque todos os dias mescla tudo. Você fica nesse super estímulo, só scrollando e consumindo, sem real se situar onde você tá, sabe? Então, assim, eu tenho saído pra caminhar de manhã, eu não levo celular, eu não tenho, mano, levado nada. Eu saio sem nada, sabe? Exato, né? Você não para de consumir, você tá sendo consumido. Eu tenho saído sem levar celular nem nada, sabe? Porque geralmente eu falo muito com a Frá, né? E às vezes quando é fim de semana, ela tá dormindo essa hora, que a coitada acorda cedo que só também, mas eu sei que ela tá no trabalho, eu levo lá, passo umas 2 horas caminhando, pá, depois eu volto e falo, voltei. E, nossa, bom, sem nada. Nem escutar uma musiquinha, gente, nem escutar uma musiquinha. Juro pra você. Eu saio sem fone, sem celular, nada. E eu olho e eu fico olhando as ruas, mano. 0 estímulo. O único estímulo é o meio ambiente. Sabe? Sem música, nem nada. Sério mesmo. O único estímulo é a minha visão, a minha audição. E é isso. Sabe? Eu escuto o barulho da rua. E eu sei que eu gosto muito de música. Mas eu tento ter esse momento sem nada. Tá ligado? E é bom. É bom. Tem sido bom pra mim, sabe? Funções de planejamento, funções de manter a sua atenção focada, tomar decisões. Então, tudo isso... Cara, quando eu tava no ápice da Subatom, da minha falta de atenção, eu não conseguia prestar atenção em nada. A pessoa falava um negócio pra mim, eu esquecia. Eu tava aqui, mano, deixava o celular aqui na mesa, desaparecia, sabe? Fica prejudicado porque nós não estamos trabalhando isso nesse período que a gente tá na tela, né? Então, tem essa questão de a gente ficar muito tempo lá e tem a questão de a gente não trabalhar áreas que são importantes para o nosso aprendizado. Inclusive, estudos mostraram que usuários de redes sociais apresentam atividade reduzida no córtex pré-frontal, área relacionada ao pensamento crítico e à tomada de decisões. Além disso, o uso constante de telas pode levar à liberação excessiva de dopamina, o neurotransmissor do prazer, criando um ciclo de busca contínua por gratificação instantânea. Olha que bizarro, né, cara? Olha que bizarro. Mas é porque é aquele negócio, né? As coisas são feitas pra serem... É que nem você comer uma colher de açúcar, tá ligado? É doido, cara. Ele ativa circuitos do nosso cérebro relacionados à recompensa. Coisas que trazem recompensa e de forma meio inesperada são muito... É vício, né? É vício mesmo. Gente, tem gente que eu conheço que não consegue ficar longe do celular.
Não consegue. É tipo assim. Não sai mais, virou o. Tá ligado? Potenciais para que a gente fique viciado. É açúcar no Nescau. Para que a gente fique buscando aquilo. Como um jogo, por exemplo. Um jogo você não sabe quando você vai ganhar, quando você vai perder. Então você É que nem aposta. fica tentando esperar por aquele momento de prazer e fica repetindo aquilo. É mais Novamente, chupeta de adulto. O celular virou chupeta de adulto. ou menos isso que acontece nos nossos circuitos cerebrais, não é só pela dopamina, mas por ativação de circuitos que estão relacionados à nossa recompensa. Como assim aposta vicia? Não, gente, claro que não. É só uma rendinha extra. É só uma rendinha extra. Especialmente preocupante entre crianças e adolescentes que estão com o cérebro em desenvolvimento. Não tem como voltar atrás e impedir que as pessoas tenham as crianças. Pior é que no finalzinho da Subatom eu recebi proposta de bet, não tô nem zoando. Né? Essa geração tem acesso à tela, né? O que a gente precisa é tomar cuidado de limitar o tempo de uso e também avaliar quais atividades... Cara, assim, de verdade, eu sou contra dar qualquer smartphone, parada assim, na mão de uma criança, sabe? Tipo, principalmente com rede social, eu sou contra, sabe? Contra mesmo. Porque, mano, a criança não tem noção. E ela tá em desenvolvimento. Isso é perigoso, sabe? Só depois dos 16, no mínimo. Concordo, totalmente. Sabe? O foda é que, tipo assim, quando a gente era criança, eu tive acesso à internet muito cedo. Eu acho errado também o acesso que eu tive à internet tão cedo. Mas, pelo menos na época, a gente não tinha esse bombardeio de tanta coisa. Tipo, eu lembro, hoje em dia a gente tem conteúdo infinito, sabe? A gente tem conteúdo infinito e sintético. Então, assim, por exemplo, eu lembro quando era de madrugada, eu ficava editando vídeo, sabe? Eu tinha meus 15, 14 anos, ficava editando vídeo, que eu já fazia isso na época. Mas, eu lembro que antes existia a TweetDeck, né? E eu deixava a TweetDeck no monitor e ficava editando aqui, que aí eu via se alguém tweetava alguma coisa. Não existia o conceito de recomendado e feed infinito, que você scrollava infinitamente. Quando era de madrugada, dava aquela acalmada no Twitter. E tipo, você via um tweet descendo de uma pessoa assim, você fala, fulano tá acordado também, vou falar com essa pessoa, tá ligado? Era essa vibe da madrugada na internet. Hoje em dia não, é tudo o tempo todo. E aí é mais, e mais, e mais, e mais, e não para. Nunca, sabe? É muito doido, sabe? É doido. É doido. Estão sendo feitas com essa criança na tela. A tela é um recurso, né? O celular, o computador são recursos que a gente tem. A gente pode trabalhar aquelas áreas do controle, do aprendizado, do raciocínio, da atenção na tela. Mas o aplicativo, alguns aplicativos não são para esse tipo de trabalho. Além disso, um estudo publicado pela Universidade Stanford mostrou que adolescentes que passam mais de 6 horas por dia em frente às telas apresentam níveis mais altos de ansiedade, insônia e dificuldades de aprendizagem. Quantas horas por dia você costuma utilizar o seu celular? Acredito que umas... Todas, acredito que umas todas as horas, né? Umas todas, né? Todas. Pelo menos. Umas 4 horas, 5 horas, o tempo que eu estiver livre. E enquanto você usa, você acha que depois de utilizar, às vezes, muitas horas, você se sente mais cansado? Mais cantada? Esgotada mentalmente? Muito, nossa, demais. Eu até durmo com o celular ligado, às vezes, com a tela ligada mesmo. Ah lá, né, galera? Galera. Eu acho que umas 8 horas. A gente fica mais cansado, com preguiça de fazer algumas atividades. Larissa Schneider, influenciadora digital, relata que era viciada em ver vídeos curtos nas redes sociais. Finalmente, né? É isso mesmo, né, Sovi? Minha mãe falava que mesmo tudo era culpa do celular. E finalmente, né? Tudo era culpa do celular, ela tava certa. É isso. Finalmente as mães, quem diria? As mães, no final das contas, estavam certas, né? O problema é que hoje em dia, até as mães caíram nisso. Isso que é foda, né? Até as mães caíram nisso. Você vê qualquer pessoa daí nos 50, 60, pô. Tá todo mundo no mesmo barco. E que ao perceber sintomas como ansiedade... Candy Crush Brain Rot de mãe, pior, né?
ansiedade gerados pelo excesso de tela, fez questão de mudar. Hoje, Larissa usa as redes sociais para conscientizar os seus seguidores. Enquanto influenciadora, eu faço questão de compartilhar o quanto as redes sociais... Eu gosto daqueles vídeos que tem no Reels do Instagram, que é tipo assim... Ei, esse é um sinal pra você fechar o Instagram. Já passou muito tempo. Vaza. Vai fazer suas coisas... Desliga a mente agora. Para de usar. Show. Vai embora. Esse é o sinal que você precisava pra fazer suas coisas. Sai. Ó o sinal. Ah, eu queria um... É aqui. Vai fazer suas coisas. Sai do TikTok, do Instagram, sai. Sociais, o quanto a pressão afeta a gente, seja a pressão estética, seja a pressão para ter coisas, para ser coisas. Então, eu falo muito sobre isso, falo muito sobre como a ansiedade, né, causada tanto pelo consumo excessivo quanto pelo meu trabalho, porque assim como influenciadora, eu também trabalho no outro lado das redes sociais. Eu compartilho muito sobre a minha jornada em que eu tive burnout. Então, eu faço questão de que elas saibam que esse espaço aqui gera, sim, adoecimento e que a gente tem que ter um consumo mais calmo, né? Não tão desenfreado. Tudo é equilíbrio. Estabeleça limites de tempo, de... Esse negócio de estabelecer limite de tela não funciona nada, filho. Nada. Pra mim, o que funciona é não pegar no celular. Se eu tiver acesso ao celular, eu vou conseguir fazer. Você tem que botar na sua cabeça que você não deve ir. Entendeu? O rolê é largar o celular de mão, entendeu? Deixa difícil. Porque o rolê é você ir desacostumando. Porque no momento que você pegar ali, você vai de novo. É que nem comer fast food pra caralho. Sabe? Tem que ficar difícil. Sabe? É foda. Tela, especialmente antes de dormir. Pratique o dopamine detox. Foda. Um dia sem estímulos digitais. Pô, eu queria muito fazer isso. Eu queria passar um mês assim. Para reequilibrar o cérebro, invista em atividades analógicas como leitura, caminhadas, escrita, conversas presenciais e use a tecnologia de forma consciente. Sabe o que é doido? Um negócio que eu reparei é o quão realmente o número... a velocidade das coisas foi aumentando mesmo, né? E, tipo assim... esses dias, eu falei, né? Eu tô colecionando coisas analógicas, né? Mídias físicas. Então eu tenho comprado algumas coisas em DVD, Blu-ray, CDs de música e etc, sabe? Coisas assim. Vinil, essas coisas. E agora que eu tava fora da Subatom, eu tive tempo de poder consumir, né? Já que eu tava mais longe do PC e tal. E aí eu tava pensando, né? Inclusive tem um Overwatch em mídia física, é verdade? E eu tava pensando, né? Tipo assim, caraca, que doideira. Hoje em dia, tipo, eu botei um vinil pra escutar e eu pensei assim, caralho, que doideira, cara. Não tinha como pular uma música no vinil, né? Você realmente botava, assim, tem. Mas não é o que você faz normalmente. Você bota o vinil e você escuta ele do começo ao fim, né? Um álbum inteiro do começo ao fim. E é muito doido parar pra pensar que, tipo assim, você não tem como um botão de skip na música. Você realmente consumia todo o negócio, né? Doido isso. Você deixa rolando e você vai aproveitando, né? E hoje em dia parece que o entretenimento virou mais uma coisa pra ser consumida em massa, né? Na verdade, sim, não é que parece, virou, né? Assim como filme, série, virou tudo a mesma coisa. É só mais um produto pra você consumir pra caralho. E não pra passar o tempo, mas pra ficar embriagado com estímulo. E não pra você aproveitar, não pra curtir um jogo. Não pra aproveitar, não vou assistir uma série pra aproveitar o tempo e curtir. Não, é porque eu tenho que consumir, eu tenho que botar em 2x e eu tenho que assistir, maratonar e assistir todos os episódios de uma vez. E antigamente, mano, você via na TV uma vez por semana e demorava, sei lá, 6 meses pra você assistir uma temporada de uma parada. Mas não, agora não.
Doido. Maluco. E é isso. Obrigado quem assistiu esse vídeo aqui no YouTube. Valeu, boa discussão. Se você tem algumas coisas pra falar aí, manda nos comentários. E sim, a Subatom acabou, tá? Esse timer aqui é só pra tirar o apoio emocional pro chat. Então é isso. Muito obrigado. Tchau, YouTube. Uma boa semana pra vocês. É nóis. Tchau, tchau.